noite, passam 14 minutos das 7 ou das 19. Este é o programa Infinitos e acontece sempre à quinta-feira neste horário. O programa é conduzido por Alice Marques. Hoje os convidados são os ouvintes, portanto está convidado a participar e a conversar connosco, com a Alice, colocando as suas questões e também dando sugestões. Para isso dispõe de 3 linhas telefónicas que vou já dizer-lhe quais são. São as habituais: 256 336 187, 256 336 187, 913 150 843, 913 150 843 e 961 113 752, 961 113 752. Hoje tem todo o espaço, tem todo o tempo que é como quem diz. Não é assim, Alice? Olá, boa noite. Hoje temos, ou melhor, tem todo o tempo do mundo. E hoje não há tema. O tema é ao correr da palavra e ao correr das perguntas, se as houver. Falamos aqui já de muita coisa. Pois, podemos sempre fazer também algum resumo dos temas que têm sido abordados aqui nos últimos programas, e os últimos, os mais recentes, andaram à volta das crianças. Exatamente. E as crianças é um tema sempre atual e que nos preocupa de sobremaneira neste momento, porque as crianças estão a ser muito maltratadas em todos os aspectos. Estão com pouco afeto ou demasiado afeto. Estão com carências de atenção, mas adaptam-se à situação de uma forma mais ou menos correta. E então falamos de hiperatividade, déficit de atenção, falamos de muita coisa das crianças especiais, e são temas que podem ser hoje de novo focalizados através de perguntas. Também falamos aqui de homeopatia, falamos de terapia através de frequências, da cromoterapia através da cor, falamos de stress, falamos de florais de Bach, enfim, já temos uma boa panóplia. Eu hoje, por acaso, ia arriscar assim quase sem preparação e falar de uma outra terapia que creio eu que é relativamente pouco conhecida, embora todos nós falemos de oligoelementos. Por exemplo, pessoas que me perguntam quando têm de fazer hidroginástica o que é preferível, uma piscina com água doce ou uma piscina com água salgada. Eu respondo normalmente com água salgada porque tem mais oligoelementos. Mas afinal, o que é que são estes oligoelementos? O que é a oligoterapia? Falamos aqui da cura através das plantas, fitoterapia. Falamos de óleos essenciais que fazem parte da fitoterapia pela planta. Hoje vamos falar de minerais, porque a oligoterapia é através de minerais. No fundo, Alice, toda a natureza é rica e tem resposta, ou dá resposta, enfim, àquilo que mais precisamos, não é? Porque dar uma resposta terapêutica, digamos assim, desde que bem usada, desde que se saiba. Aliás, são temas que têm sido abordados no Infinitos, como acabou de dizer, das flores. Sim, as flores, as essências, os aromas, portanto são partes de plantas, tudo faz parte da fitoterapia, fito de planta.
tudo o que é vegetal. Ainda não abordamos os metais. Já falamos, por exemplo, do Reiki, que também é energia. É a natureza, não é? No fundo é sempre... Falaremos em breve de reconexão de Jorei e todas essas terapias energéticas. Hoje, os oligoelementos, os metais, não estou a falar de metais como nós os compreendemos, uma vez que oligoelemento vem de oligos, que significa pouco. Estamos a falar de soluções coloidais, isto é, soluções mínimas em que os metais perdem a toxicidade, embora mantenham as qualidades terapêuticas. Os metais que fazem parte da oligoterapia são o ouro, a prata, o fósforo, que também é o cobre, também, o fósforo, que também é um metal, o manganésio, o lítio e por aí fora. Vamos falar um bocadinho, talvez, da oligoterapia. Embora eu não sou sincera, hoje não vinha muito preparada, mas enquanto aguardamos... Nós temos muitos temas também para falar. Por exemplo, hoje é Dia Mundial da Rádio. Não sabia. Eu sou aqui, pousei aqui por acaso, e o acaso não existe. Não foi por acaso. Não sabia que hoje é o Dia da Rádio, mas a todos aqueles que fazem parte de uma forma ou de outra da rádio, os meus parabéns. Desejo um ótimo trabalho. E hoje também faz 108 anos que nasceu o professor Agostinho da Silva, e eu sei que a Alice... Um grande homem. Sei que a Alice... em todos os sentidos. Conhece bem a obra do Agostinho, e aliás, depois mais daqui a pouco até poderei ler um curto texto que foi hoje publicado na página de Facebook do Grupo de Investigação de Pensamento Português. Sim, Agostinho da Silva foi alguém extraordinário, que por acaso não está ligado diretamente à saúde, mas por interposta via, poderemos dizer que ele era um grande terapeuta, mas um terapeuta de massas, e um terapeuta ao nível do espírito. Uma vez que as palestras, as conversas do professor Agostinho da Silva transmitiam uma serenidade e uma forma de estar que eram anti-stress. Ele que despertou, e todo o conhecimento dele. Que despertou a curiosidade já nos últimos anos da sua vida, e na altura foi... A RTP promoveu 13 programas, as conversas vadias, não é? Assim que se chama. Sim. Com 13 entrevistadores diferentes, portanto, colocando ali a possibilidade da perspectiva de cada um dos entrevistadores. Um deles foi o Hermano José, outro... Enfim, foram vários, que agora não me recordo totalmente o nome de todos, o grande jornalista Lino Gomes, por aí fora. E na altura deu brado. Foi um momento de grandes audiências, porque despertou grande curiosidade, e de facto aquele homem já velhinho na altura, semi-desdentado, mas com uma sabedoria, com uma serenidade. Eu creio que a grande mensagem, se quisermos integrar a figura de Agostinho da Silva num programa de terapia, a grande mensagem do professor Agostinho da Silva é realmente sermos e aceitarmos ser aquilo que somos no mais íntimo de nós. Na sociedade atual, todos vivemos para o parecer, para o ter. É preciso ter uma posição social, é preciso ter dinheiro, é preciso ter. É preciso parecer muitas vezes aquilo que não tem nada a ver connosco. Na minha opinião, a grande mensagem do ponto de vista do Infinitos, vinda do professor Agostinho da Silva, é exatamente aceitarmos ser aquilo que somos, assumirmos aquilo que somos, mesmo que isso implique ir contra tudo o que está estabelecido pela sociedade atual. É ser verdadeiro em cada ato, em cada palavra, em cada gesto.
Nós voltamos daqui a pouco ao professor Agostinho da Silva, até porque tem este texto que vem mesmo a propósito do que a Alice acaba de dizer. Agora, para já temos um ouvinte, é habitual ouvinte e habitual participação. Hoje, na explicação que nos deu já em off, Dona Glória? Exatamente, de São João de Ver, que é o espaço para os ouvintes, e de facto não aproveita o ensejo. Glória, Maria Glória, boa noite. Boa noite, dona. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Então. Sim, olha, eu, portanto, o primeiro tema que ouvi sobre as crianças, que as crianças iam ter problemas, assim, eu acho que as crianças hoje em dia não são criadas com a mãe. As crianças de manhã saem para os infantários, chegam à noite dos infantários, os pais ambos andam a trabalhar, a mãe de manhã é aquela correria de fazer o saco, preparar pequeno almoço para dar à criança para ela ir para o infantário, levá-la a carrinho ou levá-la no seu próprio transporte ao infantário. Chega à noite, a mãe tem que preparar a comida para o outro dia, tem que preparar para a noite, porque manda a trabalhar, não tem durante o dia tempo e assim, e a criança não tem o apoio da mãe. E as crianças, o pai tem o seu lugar e a mãe tem o seu lugar. E acho que hoje em dia as crianças não são criadas com os pais, propriamente. E à noite, quando estão com os pais têm que fazer muitos trabalhos, adiantar para no outro dia poder ir trabalhar, e as crianças não têm o apoio dos pais. Acho que isto também faz muito problema, tem muito a ver com a criança ser mais paciente, essas coisas assim. Não sei se a doutora está de acordo comigo, portanto se eu estou errada, mas eu acho que é assim. Como esteve aqui, quando esteve aqui a doutora Susana, a psicóloga, Pois. Foi abordado exatamente esse tema, e o que ela diz, e que eu estou totalmente de acordo, é que os pais realmente trabalham. Trabalham muito, não têm a paciência, mas têm que arranjar um tempo para estar realmente com as crianças, nem que seja um quarto de hora, mas que estejam com elas. Pois, para as crianças sentirem o apoio dos pais. Hoje em dia as crianças não têm, a vida que leva, não podemos dar o apoio às crianças. Não é o meu caso, que os meus filhos já são muito grandes, já são de uma certa idade, mas eu acho que hoje em dia essas crianças não têm o apoio dos pais. Os pais trabalham, têm as suas tarefas à noite e de manhã para poder ir para os seus trabalhos, e as crianças vivem assim ali naquela agitação, não é? E depois também torna as crianças nervosas, não é? Dona Glória, aqui que ninguém nos ouve, diga-me uma coisa. Acha que alguém tem tempo para alguma coisa? É verdade. Nós hoje em dia, se calhar, temos tempo para ir tomar um café e fazer uma conversada no café, e não temos tempo, às vezes, para a casa e para a família. É verdade ou não é? A gente fala, mas às vezes nós erramos na nossa vida, não é assim? E quando estamos no café, a tomar café, estamos a dizer que não temos tempo para ir tomar café. Exatamente. É verdade. E também quanto ao stress, também quer dizer, a nossa vida que nós levamos é assim, aquela vida estressada, temos que ir para o nosso trabalho, é aquelas correrias, mas a gente tem sempre tempo, é para ir tomar um cafezinho, isso é que tem que haver sempre tempo, não é verdade? Sim, mas há técnicas que nos permitem... Por exemplo, Pois. A gente é que muitas das vezes não fazemos a nossa vida toda organizada, nós não organizamos a nossa vida. Nós fazemos o stress nós próprios, não acha que é assim? Nós não é só não organizarmos, é que nós não vivemos o que estamos a fazer. O nosso grande problema é que estamos, por exemplo, a cozinhar e estamos a pensar que temos de ir arrumar. E não estamos com atenção ao que estamos a fazer enquanto estamos a cozinhar. Enquanto, por exemplo, a cozinha, estou a dar um exemplo, o cozinhar pode ser um ato de amor. E podemos estar ali presentes a fazer aquilo que estamos a fazer, seja a descascar uma batata, seja a lavar uma alface, mas estar presente. E vai ver que demora muito menos tempo se estiver a descascar realmente a batata e ver o que está a fazer, do que estar a descascar a batata e pensar que tem de ir aspirar. E outra coisa que eu também acho muito mal na família, a gente fala, mas também faz nas nossas casas, é haver várias televisões na casa. É que uma pessoa quer ver um programa, vai ver uma televisão. Outra pessoa da casa quer ver outro programa, vai ver televisão. Não há um apoio assim... E por que não criar um tempo, nem que seja de meia hora, para dizer de tal a tal hora não há televisão. Vamos reunir-nos e vamos falar. Porque antigamente todas as pessoas se sentavam à mesa à hora da comida, era sagrada. Toda a gente àquela hora sentava, mas hoje não. Ou porque um está na internet, ou porque o outro está, não sei o que foi, outro foi para o ginásio, outro foi assim. Não há uma hora certa para a refeição da família. Também isto tem muita influência, não tem? Sim, eu concordo. Acho que se não fosse a refeição, que houvesse um tempo para a família estar junta. Sem televisão, sem telefones, sem telemóveis,
sei nada a não ser a própria família. Muitas vezes nem conhecemos, nem os pais conhecem os filhos intimamente, isto é, não sabem os problemas que os filhos estão a passar. Nem os filhos se dão conta que os pais estão muito cansados e que estão a fazer um grande sacrifício por eles. É verdade. É preciso um tempo para a família. É verdade, isso é verdade. A gente hoje em dia parece que não há aquele apoio à família, não há aquele diálogo, não há diálogo entre pais e filhos e não se cria grandes amizades. Antigamente eu acho que havia mais amizade entre os pais e filhos, porque havia muito diálogo na família, à mesa principalmente havia muito diálogo. Os pais continuam a amar os filhos da mesma forma, aqueles que amam, e os filhos continuam a ter a afeição pelos pais. Muitas vezes os filhos não têm a possibilidade de mostrar essa afeição, pelo menos através de um abraço ou de um beijo. E então, quando são sufocados nessa demonstração, aí surge a revolta e surgem os problemas na escola ou outros problemas mais graves, para não falar em questões de saúde. Pois. Por isso é que eu digo que muitas das vezes a pessoa sente estresse, precisa de psicólogos e assim, porque a gente às vezes não se sente bem connosco mesmo, não é verdade? A gente às vezes parece que não estamos bem na nossa vida, não é assim? Parece que não temos há qualquer problema na nossa vida. Então aí temos de perguntar porquê é que estamos com isso. De onde é que vem esse problema? Muitas vezes é apenas a falta de atenção de alguém. É o sentir-nos sós, solitários. Há muita gente que mesmo na família está só, porque ninguém lhe dá atenção. É o caso muitas vezes das pessoas idosas. Falamos das crianças, ainda não falamos das pessoas idosas, da terceira idade, que é um problema. Idosas, é verdade. Parece que as pessoas idosas são arrumadas para canto e muitas vezes as pessoas idosas sabem muitas coisas que até nos podem ajudar, às crianças, dar certos conselhos às crianças que eles aprenderam na vida deles, não é? Sim, porque têm experiência. Sim. Hoje em dia há pouca atenção também à parte dos velhinhos. Muitos velhinhos vivem sós. Acho que isso também é reflexo da sociedade, não é? Digo eu. Pois aí está. Antigamente os velhinhos viviam na sua própria casa, os filhos iam lá à casa aos pais, essas coisas assim. Hoje em dia os filhos trabalham, os velhinhos vão para os lares. Muitos velhinhos vão para o lar e sente-se que é o fim deles, que ali vão terminar. Pois em grande parte será também um pouco o que sofrem as crianças, também sofrerão os idosos, não é? Porque devido a este ritmo alucinante da vida, não é assim, Alice? Não sei se é o ritmo alucinante da vida, se somos nós que tomamos opções erradas. Se calhar até nós somos culpadas nesta vida que a gente faz stress, não é assim? Usamos essa desculpa do... Acho que, como eu estava a dizer, e em relação ao professor Agostinho da Silva, nós vivemos para o ter e não para... Vivemos para a imagem e não para aquilo que realmente somos. Aí vamos fazer escolhas que nem sempre são certas. Escolhemos muitas vezes trabalhar mais umas horas para termos mais uma televisão panorâmica, um ecrã panorâmico. Trabalhamos mais umas horas para termos um carro assim, para termos um eletrodoméstico que poucas vezes utilizamos, mas que queremos ter porque o vizinho também tem, ou porque a família tem. Nós somos muito vaidosos. E esquecemos que essas horas que trabalhamos a mais seriam muito mais bem empregues estando com os filhos, ou estando com os pais, ou até estando com os amigos, porque não? Mas em tempo de qualidade ganharíamos muito mais e encontrar-nos-íamos muito mais facilmente a nós mesmos, seríamos mais felizes. Porque, isto aqui há uns anos atrás, ao domingo, as pessoas iam visitar os familiares. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas ao domingo vão para o café, ou vão comer fora, ou vão aos shoppings, ou essas coisas assim. Porque, Dona Glória, quem trabalha ao ritmo que as pessoas trabalham, precisa desse tempo para eles também. Pois. Porque chegam ao fim de uma semana e precisam de ter um escape. Precisam de ir caminhar. Pessoas que estão todos os dias fechadas, por exemplo, num escritório, num posto médico, numa farmácia, numa loja, onde quer que seja, num restaurante,
precisam de chegar ao fim do dia, ao fim de uma semana e sair e sentir o ar no rosto. Sim, isto é uma verdade. Ter uma certa liberdade, não estar ali fechado no posto de trabalho, está certo. Mas aí vai, portanto, isto está certo, mas portanto não há aquelas visitas familiares como antigamente havia. E as pessoas a família parece que não é unida como era antigamente, não é verdade? Totalmente diferente. É o conceito de família que está a mudar. Nós vamos ter que terminar a sua participação para abrirmos... Eu ouço sempre o vosso programa, portanto, eu gosto nós também sabemos, de ter a minha opinião, mas está tudo bem, dei a oportunidade a outros e olha, felicidades para o vosso programa e gosto muito desses programas que vocês fazem, acho que são muito interessantes. Sim, obrigada, Dona Glória. Obrigado. Um beijinho muito grande. Ok, boa noite para vocês todos, felicidades para todos. Obrigada. Boa noite. E pronto, então tivemos a participação de ouvinte Maria Glória de São João de Ver e naturalmente, tal como vimos temos vindo a dizer, esperamos mais participações. Eu vou recordar muito rapidamente as 3 linhas de telefone que tenho à sua disposição. Rápida e calmamente. Pois, sempre que estou a dizer os números, a Alice está sempre a fazer sinal para abrandar o ritmo. Mas muitos dos nossos ouvintes já sabem os números, porque temos vindo a repeti-los, embora sabemos que há sempre ouvintes novos. Ora bom, 256 336 187 913 150 843 e 961 113 752. Ligue, coloque a sua questão, dê a sua sugestão. Nós temos todo o prazer teremos todo o prazer com a sua participação. Este é o programa Infinitos, que acontece sempre à quinta-feira, neste horário, de 9h20, conduzido pela Alice Marques. E pelo Dinis, porque não? Dinis Silva, que também é presente e também põe a sua pitadinha de sal. Pronto, muito obrigado. Hoje, tal como estávamos a falar do Agostinho da Silva, antes da participação da nossa ouvinte Maria Glória, Agostinho da Silva faz 108 anos, ele já partiu, nasceu no dia 13 de fevereiro de 1906. E então, o grupo de investigação de pensamento português da Universidade de Lisboa publicou na sua página de Facebook um texto que eu vou tomar a liberdade de partilhar com os nossos ouvintes. Faz hoje 108 anos que nasceu o professor Agostinho da Silva. As liberdades essenciais são 3: liberdade de cultura, liberdade de organização social e liberdade económica. Pela liberdade de cultura, o homem poderá desenvolver ao máximo o seu espírito crítico e criador. Ninguém lhe fechará nenhum domínio, ninguém impedirá que transmita aos outros o que tiver aprendido ou pensado. Pela liberdade de organização social, o homem intervém no arranjo da sua vida em sociedade, administrando e guiando em sistemas cada vez mais perfeitos, à medida que a sua cultura se for alargando. Para o bom governante, cada cidadão não é uma cabeça de rebanho, é como que o aluno de uma escola de humanidade tem de se educar para o melhor dos regimes, através dos regimes possíveis. Pela liberdade económica, o homem assegura o necessário para que o seu espírito se liberte de preocupações materiais e possa dedicar-se ao que existe de mais belo e de mais amplo. Nenhum homem deve ser explorado por outro homem. Ninguém deve, pela posse dos meios de produção e de transporte que permitem explorar, pôr em perigo a sua liberdade de espírito ou a liberdade de espírito dos outros. E depois termina assim este texto, que é incluído nos textos e ensaios filosóficos de Agostinho da Silva, termina assim: no reino divino, na organização humana mais perfeita, não haverá nenhuma restrição de cultura, nenhuma coação de governo, nenhuma propriedade. A tudo isto se poderá chegar gradualmente e pelo esforço fraterno de todos. O Quinto Império. Agostinho da Silva é alguém que é único. Talvez seja das pessoas, para mim, das pessoas que está ao nível de um Fernando Pessoa ou de outro grande entre nós.
e que é tão pouco conhecido, que é o mestre Lima de Freitas. É este triunvirato. Tenho o país como é que eu vou dizer isto? Podemos dizer que as energias deste triunvirato nos podem alimentar durante muitos anos, uma vez que eles são mais ou menos contemporâneos. Lima de Freitas morreu há muito pouco tempo, há apenas uns aninhos. Agostinho da Silva há 108 anos, não é nada, isto é, ele não morreu há 108, ele nasceu há 108 anos. Nasceu há 108 anos, portanto ele também faleceu há muito pouco tempo, relativamente. Não sei exatamente, mas 10 anos, 10, no máximo 15 anos, mas nem tanto. O Lima também partiu há muito pouco tempo. Foi muito pouco depois de Agostinho da Silva. E temos o Fernando Pessoa, que é o nosso grande. Estas são 3 das figuras que eu considero essenciais na nossa cultura. Mas isto não tem a ver com terapias, embora faça parte do Infinitos. Porque infinito somos nós, é cada um de nós. Daí o nome para o programa. Nós somos seres de infinito. Somos seres esses seres de que fala o professor Agostinho da Silva. Somos seres sem fronteiras, tanto em conhecimento como em potencialidade. Apenas temos o desconhecimento daquilo que somos. Tudo aquilo que temos falado nos nossos programas sobre as nossas terapias são apenas pequenos passos para conseguirmos dar um saltinho muito pequenino para o infinito que somos. Eu acredito que, tal como é ventilado, ou melhor, faz parte da medicina tradicional chinesa, e agora, cada vez mais, de toda a medicina, somos corpo, mente e espírito. E o espírito é infinito e eterno. Todas as terapias de que temos falado têm como base o corpo físico e a mente. Mas estas são apenas 2 partes de uma terceira, que é grande e que é infinita, que é o espírito. E todos caminhamos para ela. Quer tenhamos consciência disso, quer não. Quer passemos por problemas físicos no corpo físico, problemas psíquicos na mente, mas todos, em cada dia, caminhamos para esse grande mar que é o espírito e que é eterno. Eu peço desculpa, Alice, mas eu vou voltar, se calhar estará tudo ligado, se calhar não. Esta última expressão, a tudo isto que é a tal organização humana mais perfeita, não haverá restrição de cultura, nenhuma coação do governo, nenhuma propriedade. A tudo isto se poderá chegar gradualmente e pelo esforço fraterno de todos. Este esforço fraterno... Todos somos um. Já disse aqui mais que uma vez e volto a afirmar, é uma afirmação, é aquilo que eu creio e cada vez mais a ciência o está a provar, é que todos somos partes de um. Toda a humanidade é um ser único. E isto aqui é o que se chama um microcosmos. E este microcosmos, que é o homem, que é a humanidade, é formado por outros microcosmos. Se nós pensarmos que tudo se reflete, porque tudo funciona num tipo hierarquia, podemos pensar que, por exemplo, uma célula, uma simples célula, dentro dela tem pequenos mundos. E um conjunto de células vai formar, imaginemos, um órgão que tem uma determinada linguagem, tem uma determinada forma de estar. Podemos dizer que esse órgão é quase como um país. Todas essas células são independentes, têm a sua forma de pensar, a sua forma de ser, individualmente. Têm vida própria. Têm vida própria, individualmente.
E elas unem-se fraternamente, e essa fraternidade vai permitir constituir um órgão, que este órgão por si tem uma inteligência ao nível do órgão. Portanto, temos uma série de seres individuais que formam um outro ser individual a que chamamos órgão. Pode ser, por exemplo, o coração. E esse órgão está inserido no meio de uma coletividade de outros órgãos e de outros seres, exatamente, uma fraternidade, e todos eles funcionam em fraternidade. Constituem um corpo. Um corpo que é um. Todos os corpos de todos os homens constituem um outro corpo, que é a humanidade, e que também é um. E todos os corpos de todos os seres vivos, incluindo, constituem outro grande corpo. Que habitualmente, enfim, a designação habitual que se dá é Deus, presumo. Sim, pode-se dizer assim. Pode-se dizer de uma certa forma assim. Será. Sim, mas isso é o grande ser, evidentemente. Mas estávamos a falar em microcosmos. Deus, digamos que é o que está acima do macrocosmos. O grande cosmos. Macro quer dizer grande, micro, pequenino, é evidente. Mas isto aqui apenas para dizer que toda a humanidade é como um grande órgão que funciona num universo. O que é uma doença? É um conjunto de células que se esqueceu da fraternidade e que decidiu, portanto, a fraternidade desse órgão. Imaginemos a fraternidade do coração. Esqueceu-se do que era isso e decidiu trabalhar à parte, trabalhar numa linguagem diferente. Portanto, fora da harmonia. Fora da harmonia, fora da fraternidade. Essa harmonia, exatamente. Pretendia mesmo dizer fraternidade. Não quer dizer que todas as células desse órgão, pensem da mesma forma, que trabalhem da mesma forma. Não, cada uma é individual. E por si até é capaz de pensar que ela é o centro do universo, como nós muitas vezes, enquanto individualidades, pensamos que todo o mundo roda à nossa volta. Isto comumente é chamado egocentrismo. Portanto, tudo roda à nossa volta, nós somos a criatura mais importante do universo. Cada célulazinha, se calhar, desse coração também pensa assim, se for egoísta. A pensar, tudo roda à volta dela. E afinal, ela é apenas uma célula de um órgão que se chama coração, num ser humano, que é parte de um universo de seres humanos. Portanto, a humanidade, em termos, enfim, passando já para uma perspectiva mais macro, a própria humanidade, todos aqueles problemas que temos vindo também a abordar, que era de doenças físicas e não só, de doenças mesmo. Sim. Quer também das doenças sociais. É uma doença. Portanto, tudo isso é consequência de uma desarmonia. Sim. De umas tantas células. Exatamente. Umas tantas individualidades. Isto é muito interessante, porque isto dá-nos a dimensão perfeita do que é a humanidade, do que é o universo. E tudo isto é dito pelas religiões, é dito pelas filosofias, pelas sociologias, de formas diferentes. Mas a verdade é esta, é que todos somos um, todos fazemos parte de uma grande célula, ou de um grande ser que se chama humanidade. E todos temos a responsabilidade de sermos homens, sermos unidade desse grande organismo. Muitas vezes podemos pensar, falando de outro aspecto, que então um homem não tem importância, é apenas uma célula num órgão, e esse órgão até nem precisa da célula. Isso não é verdade. Mas não é verdade, pois não. O órgão precisa daquela célula. Por muito curto que seja o tempo de vida da célula, porque elas são renovadas, tal como nós temos uma média de vida física,
Uma célula também tem uma média de vida física e essa célula é importantíssima. Sem essa célula, o órgão não seria o mesmo. Um grão de areia é importantíssimo numa praia, porque a praia é constituída por milhares, milhões, trilhões Exato, de grãozinhos, e cada um é importante, porque sem ele a praia não seria a mesma. Sem cada um de nós, a humanidade não seria a mesma. Uma vez alguém me disse, é evidente que isto tem, enfim, é mais, como é que dizer, mais simbólico, mas é de facto, é verdade, que uma gota a menos no oceano. O oceano seria mais forte. Exatamente. Isto, assim, à partida parece assim uma coisa de doidos. Não é de doidos. Um oceano que é tão enorme, tão grande. Cada individualidade é muito importante, porque cada individualidade, ao seu tamanho, faz parte de um todo, e esse todo não seria o mesmo, volto a afirmar, não seria o mesmo sem esse grãozinho. É como este programa não seria o mesmo se não fosse ouvido. Uma das pessoas que habitualmente ouve, se não ouvir, o programa já não é o mesmo. E não é o mesmo se não tivermos participações. Já tivemos uma, isto pegando nas palavras da Alice, gostamos da participação dos ouvintes. Aliás, hoje Alice não trouxe convidados, nem tema específico, para permitir que você que nos escuta coloque a sua questão ou sugestão. Já disse 2 vezes os números, eu vou repetir mais uma vez, até porque também já não temos muito tempo. Temos 3 linhas telefónicas: o 256 336 187, o 913 150 843 e o 961 113 752. Portanto, é só ligar. Sim, e já agora eu queria acrescentar uma coisa. Muitos de nós acreditam que, por exemplo, aquilo que é a nossa essência do ponto de vista físico, que é o ADN, que é a nossa grande memória, não se altera. O ADN, assim como as nossas células, está constantemente em alteração. Não há nada que seja para sempre. Não há nada que seja estático. Tudo é movimento. Tudo. E, inclusive, aquilo que nós somos fisicamente, aquilo que nós somos psiquicamente, porque talvez quando eu tenha entrado aqui nesta sala onde está a fazer este programa de rádio, eu tivesse uma disposição, e agora já sou outra pessoa que tem outra disposição. Todos nós estamos em constante mutação. O nosso corpo físico está em constante mutação. E isso é muito importante. Muito importante, porque muitos dos problemas que temos, que enfrentamos na atualidade, pensamos que eles são para sempre. Uma pessoa que, por exemplo, tem predisposição para suicídio porque está numa situação difícil, e se concretiza, ou se tem mesmo a tentação de concretizar esse suicídio, é porque pensa que não tem saída, que essa situação é para sempre. Essa situação é passageira. Por muito difícil que seja, tudo é passageiro. Até o dia de amanhã pode ser diferente de hoje. A situação pode ser a mesma, aparentemente, mas a disposição com que vamos ver a situação é diferente. Por isso, deixa de ser a mesma situação. Incrivelmente. E vou dar um exemplo. Imaginemos que uma pessoa não tem comida para amanhã. Hoje gastou tudo o que tinha na despensa, amanhã não tem que comer. Neste dia ela tem a noção que amanhã não sabe o que é que vai ser, e vai dizer: eu não posso mais, eu vou desistir, eu vou baixar os braços, eu vou tirar-me ao rio. No entanto, se não o fizer, no dia seguinte pode ser que ela acorde, não tem nada na despensa de novo, mas a noite predispô-la
a dar mais um passo, a bater a mais uma porta e quem sabe ter um emprego. E mesmo que não tenha um emprego, mesmo que não tenha o dinheiro, pode haver alguém que lhe deu um sorriso e ela pensou, pode ser que se eu for ali eu vou ter algo para comer. Isto é, a disposição dela mudou. A situação se calhar é a mesma. Pode a porta ter fechado, mas ela teve uma alteração na vida dela. Ela viu as coisas de forma diferente. Automaticamente criou noutro plano a vontade de mudar. Mais tarde ou mais cedo, a situação de não ter nada da despensa vai mudar também. Porque ela criou dentro dela a imagem da mudança. E isto é muito importante. Ainda não falámos deste aspecto na terapia, mas é muito importante. Nós temos que dar o primeiro passo para a mudança. E esse primeiro passo é pela aceitação daquilo que temos. Mas muitas vezes estamos à espera de um golpe de magia, não é? Um passo de mágica que as coisas aconteçam, não é? Não há a varinha de condom, não existe do ponto de vista do acontecer do milagre. Podem acontecer milagres, não vou dizer que não, mas esse tal milagre que nós esperamos, por exemplo, ganhar o Euromilhões, acontece a uma pessoa, mas não acontece a todos. Mas acontecem outro tipo de milagres. E é esse tipo de milagres que nós temos de fazer apelo. É o milagre da transformação em nós mesmos. E como nós dissemos que somos muito importantes, um grão de areia é muito importante. Se um grão de areia tiver um pensamento positivo, automaticamente vai transformar todos os grãos de areia à volta dele, e vai transformar por isso mesmo a situação em que ele próprio está, o contexto em que ele está. Não sei se isto é muito coerente, quem ouve, mas não sei explicar de outra forma, sou sincera. Portanto, eu sou ouvinte neste caso, estou a ouvir o que a Alice acaba de dizer. A minha interpretação é mais ou menos isto. As mudanças têm que partir de nós, da nossa vontade. Sim. E sendo nós, portanto, acontecendo essa mudança, nós contagiamos também quem está à nossa volta de forma positiva. Se um órgão num corpo estiver doente, se ele melhorar, automaticamente todo o corpo funciona melhor. Imaginemos que uma pessoa tem um problema de estômago. Todo o corpo está em sofrimento, porque a pessoa tem um problema de estômago. Se o estômago melhorar, todo o corpo vai entrar em harmonia, vai entrar em consonância, todo o corpo melhora. É exatamente a mesma coisa com cada indivíduo na humanidade. Se um indivíduo estiver mal, estiver doente, e não fizer nada para melhorar, toda a humanidade estará doente, ele próprio também. Se esse indivíduo tiver a vontade de mudar, e se ele mudar, toda a humanidade muda e fica melhor, todo o corpo fica melhor. E isto é incrível, é simples e é incrível. Da nossa vida, todos os dias, se tivermos a vontade de mudarmos, e tem de partir de nós, não há ninguém, não há varinha nenhuma, tem de partir de nós essa vontade de melhorarmos, a vontade de mudarmos, de facto vamos mudar, vamos mudar algo à nossa volta e vamos mudar-nos a nós, vamos mudar a situação em que estamos, mas tem de partir de nós. Alice, ontem eu evito, eu não sei, enfim, não sei se faço bem ou mal, mas eu evito, porque acho que a comunicação social também é suspeita, apesar de também participar num órgão de comunicação social. Evito ver noticiários, telejornais e coisas assim, mas volta e meia... É manipulação.
mas não é manipulação. Aquilo que vi, como milhares ou milhões de portugueses viram, sem abrigo, já sabemos que existem há muito tempo, sempre existiram, mas desta vez eram licenciados, são pessoas licenciadas que por uma razão ou por outra foram atiradas para essa situação. Neste caso, aqui a vontade, enfim, há uma série de situações. Mas isso faz parte da loucura da nossa sociedade atual. Há muitos licenciados, muitos, alguns obrigados, outros porque a família era humilde e fizeram um esforço de o filho ir estudar. Mas a verdade é que neste momento temos licenciados a mais. Muitos sem vocação, outros licenciados em cursos de que não gostavam, não era a vocação deles, e outros licenciados por obrigação. Estes são muitos. Temos também o caso de famílias com recursos e que eles não podiam deixar que o filho deles não estudasse. Tinha de ser licenciado pelo menos. Portanto, toda esta quantidade de licenciaturas não tem na sociedade, nas empresas atuais, nos empregos que se oferecem, não tem trabalho. É impossível. É impossível a sociedade atual absorver todas as licenciaturas que foram tiradas e continuam a haver licenciaturas cada vez mais. Mas é suposto quem tira uma licenciatura ter pelo menos uma base familiar, não é? Porque que é para chegar não é para tirar um curso, uma licenciatura, para ser mais correto, tem que ter alguma base de sustentação familiar. Há muitas famílias que fizeram um grande sacrifício e que ficaram no desemprego e arrastaram os licenciados com eles. E um jovem é muito capaz de ir ficar sem abrigo, até aqueles que são deslocados. Imaginem uma família que está em Lisboa, normalmente é o contrário. Do Porto vão para Lisboa, mas que chegam lá, não têm emprego, não têm nada, a família é incapaz, porque teve desemprego, é incapaz de o reacolher. E o que é que lhe acontece? Mas todas estas situações têm a ver com uma sociedade doente e que não estará a seguir. Nós estamos assim a falar de licenciados, mas também dos outros, não é? Só que é uma novidade. Não é tanto assim. Já acontece há muitos anos, porque em empresas tenho conhecimento de casos de pessoas que escreviam no currículo a licenciatura e porque licenciatura obrigava um determinado salário, um ordenado neste caso, então essas candidaturas eram postas de lado. Aliás, tem sido também notícia nos últimos tempos, precisamente, a maior dificuldade dos licenciados a arranjarem trabalho do que, ou melhor, que a licenciatura até será um obstáculo para conseguir um emprego. Mas eu voltei a isto porque, é assim, parece que nos estamos a afastar desse caminho que é a sociedade que o professor Agostinho da Silva, que completa hoje 108 anos, nos dizia, e lembro-me das conversas vadias, dizendo que no futuro, ou melhor, que o ser humano foi criado para tocar violino, isto é... para a arte. Exatamente, para a arte e para a espiritualidade. Exatamente. E parece-me... Se calhar até nem nos estamos a afastar. Se calhar isto faz parte do caminho. Se calhar. Eu acredito que Portugal tem uma missão a cumprir, como dizia o Fernando Pessoa e Agostinho da Silva, idem. Acredito que o caminho está a ser muito duro, mas tem que ser, porque tem de haver escolhas muito difíceis e muitos ficam pelo caminho sempre. Há um escritor que é o Rémy Boyer, que por acaso já esteve entre nós, e está muitas vezes entre nós, que diz que o caminho é juncado de cadáveres. É verdade.
o trilho, a via é joncada de cadáveres porque realmente tem de haver uma escolha, temos de separar o trigo do joio. É claro que nesta separação muitas vezes há injustiças, ou aparentes injustiças. Aparentes injustiças, porque na nossa perspectiva são. Na nossa perspectiva, mas eu acredito que a justiça cósmica age. E talvez neste momento esteja a separar o trigo do joio. E o sofrimento é sempre muito grande. E será redentor, neste caso? Espero que sim, porque Portugal tem uma missão a cumprir. A nós de estarmos atentos, a nós de estarmos conscientes e a nós, sobretudo, de assumirmos aquilo que somos e quem somos. Sobretudo isto, assumir aquilo que somos e quem somos, porque o caminho é nosso e somos nós que o construímos e que o trilhamos. Então, façamo-lo tal como queríamos que ele fosse no futuro. E pronto, Alice, fraterno. O tempo passou também muito rápido, já passam 5 minutos das 8. Prometo que na próxima semana, se puder, ou no futuro, falarei de oligoterapia, porque é muito interessante. É um tratamento bastante acessível à bolsa e tem efeitos também muito, muito bons. Hoje, Dia Mundial da Rádio, demos espaço aos nossos ouvintes, tivemos uma participação e já sabe, pode sempre participar à quinta-feira entre as 19 e as 20. Nós vamos embora, portanto. Sim, uma boa noite a todos. Prometendo voltar na próxima quinta-feira. Um bom resto de semana, bom fim de semana e bom início de semana. Exatamente, todos os dias bons. Este é o Infinitos, que pode ser sempre ouvido em 104.7 FM ou melhor dizendo, em www.radioclubedafeira.pt. Programa conduzido por Alice Marques e com o apoio de Dinis Silva. Nós voltamos então na próxima quinta-feira. Fique bem e até lá. Infinitos. Falar de saúde. Uma abordagem diferente. Dar asas à alma. Falar de si. Os porquês, sentires e saberes no dia-a-dia. Infinitos, às quintas-feiras, das 19 às 20.